com um ônibus totalmente sucateado, um negócio sério. Quando eu publiquei o vídeo, já veio a resposta para mim sobre a questão do ônibus. Da forma que a gente apresentou, parecia que todos os ônibus estavam ruins da saúde aqui de Nova Trento, né? E assim, ó, não sei... Da educação? Eu não tô... da educação. Desculpa, da educação. Eu tô com o negócio da saúde, da educação. Eu tô com o pessoal um pouco agora assistindo, mas vocês que estão chegando, se querer deixar uma pergunta, se você querer fazer alguma coisa, e nós ao vivo conseguir, no meio do programa, responder, nós vamos fazer isso. Então, foi apresentado esse vídeo. Todos os ônibus da educação estão ruins daquele jeito ou é apenas um e fizeram ali um artifício para dizer que estava tudo estragado? Ô Marciano, inicialmente aquele vídeo foi um vídeo de uma criança, né? De um aluno, então impossível de ser um artifício. Na realidade eu já tinha recebido 3 vídeos como aquele, né? Ou bem parecidos. Dos vídeos que foram me encaminhados, eu não tenho certeza quais eram certo os ônibus, se era o mesmo ônibus ou se havia 2 ou 3. É uma frota mais antiga, que eu posso dizer, então acho que a gente tem que botar as cartas na mesa. É uma frota praticamente, na sua grande maioria, 80%, 90%, é uma frota 2013, mas o levantamento que nós fizemos, nós temos alguns que estão numa situação um pouco mais delicada como essa, dos estofamentos, da estrutura. Nós fizemos a revisão mecânica de todos eles, mas a gente vai precisar parar com uma forma mais cautelosa, um a um. Inclusive a gente fez agora uma contratação de aluguel de ônibus para a gente poder colocar um ônibus alugado a rodar, para a gente poder parar os ônibus, porque ônibus escolar ele inicia em fevereiro, ele para em dezembro. Então o período que se tem para fazer a manutenção de um ônibus literalmente é do meio do mês de dezembro até o final de janeiro. Tem 15 dias nos meses de julho ali, que é o excesso do meio do ano, mas o período maior, mais longo, realmente é no final do ano até início do ano. Então a gente fez um contrato com uma empresa para a gente alugar. Tem uns 3 ônibus que estão numa situação bem delicada como aquela, e os demais, claro, todos eles têm problemas, mas não chega naquele ponto que foi visto naquele vídeo, de chover dentro daquela forma, estufamento naquele estado. Todos eles têm estufamento gasgado. Acho que tem um ônibus só que é um pouquinho mais cuidadoso, mas o restante ele está com dificuldade, a gente sabe pelo tempo, mas é óbvio que equipamento, Marciano, que a gente trabalha na administração pública, é equipamento utilizado diariamente muito. Então ele requer muita manutenção e muito capricho. O capricho de todo mundo de poder melhorar, atender, consertar, fazer as manutenções preventivas para não dar problema. Então, por exemplo, nesse mês de fevereiro, nós tivemos algumas baixas desses ônibus por problemas mecânicos, inclusive. E que a gente fez uma manutenção em janeiro, no período de janeiro, e que infelizmente não foi suficiente. Então tem alguns micros que foram baixados, inclusive, e que a gente vai ter que, infelizmente, substituí-los e correr atrás de recurso financeiro para poder substituí-los definitivamente. Por hora a gente contratou uma empresa para a gente poder parar os ônibus e ir parando aos poucos, né, e ir consertando eles de uma forma razoável para a gente dar manutenção adequada, né? Eu vou falar contigo durante esse programa sobre esse assunto. E a tua equipe de transição, o que é que fizeram? Não viram isso? Não desce o puxãozinho de orelha, né? Na realidade, assim, a transição ela foi muito mais comunicativa do que em loco, porque a gente fez montou uma equipe de transição, e eu participei de 2 momentos, e os momentos eram sentados no gabinete. Olha, como é que está isso, como é que está aquilo. Não, foi mandado para revisão, foi mandado isso, foi mandado aquilo. Porque o que mais me preocupava ali, Marciano, o que mais me preocupou são os contratos. Eu gostaria que fosse prorrogado todos os contratos até 31 de março, para mim ter tempo para fazer processo licitatório, organizar o processo, iniciar o ano de uma forma, numa pegada diferente, não ter os serviços essenciais passando dificuldade com uma falta de alimento, falta de medicamento, falta de cesta básica, enfim. E essa era a minha maior preocupação. Porque o fato do ônibus ter problema ou não ter problema, em janeiro eu ia absorver, e em dezembro não ia ser consertado isso. Então a equipe de transição, ela se preocupa mais com a manutenção do serviço em janeiro. E aí tu mata um leão por dia. Em janeiro tu resolve um problema, em fevereiro a gente já tem outro problema. Já tem que iniciar as aulas.
Entendeu? Mas em janeiro, dia 1º de janeiro, o hospital tinha que estar aberto, tinha que ter médico dentro do hospital, tinha que ter enfermeiro, ia ter que ter o raio-x 24 horas, o laboratório 24 horas, ia ter que ter comida para os pacientes, entende? Então, o processo de transição, ele é um processo que não é simples. Eu tive 2 momentos lá e eu não fui convidado para ir em loco, enfim, eu não ia me colocar assim, eu preciso ir lá ver. Eu ia para buscar informação. Tá tudo certo, tá tudo resolvido, os contratos assim, sim. Tá bom, fechou. Mas eu não participei assim. A secretária de Educação, a Belinha, foi em loco, viu que era necessário. Com certeza não viu os ônibus, porque os ônibus estavam em pátio, né? Mas acreditava que estava tudo em perfeito estado, né? Apesar de que a gente sabe que os ônibus têm 12 anos de uso aproximadamente. Então, a gente acredita que nem o nosso em casa com 10, 12 anos de uso consegue estar como novo, né?